Agora, vamos abrir ali em Lucas 9, 25. Eu vou ler a partir do 23, tá? Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. 25. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? E Lucas 19, 10. É a passagem de Zaqueu, certo? Então, ali, no versículo 9, ele diz: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Que o nosso Deus venha abençoar essa palavra no nosso coração, venha conduzir, venha revelar, venha edificar a fé de cada um de nós, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode ser. Orando e vendo, né, o que trazer para o fechamento sobre a verdade. O que subiu ao meu coração foi a verdade da salvação. Amém? Amém? A verdade da salvação. Porque Jesus, o motivo da vinda de Jesus foi buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Então veio esse versículo, Lucas 9, 25, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então eu quero falar sobre a salvação. Porque é tão importante que nós estejamos muito bem firmados e fundamentados e fincados na realidade da salvação em Cristo Jesus. E salvação não é só nos tirar das garras do diabo ou das chamas do inferno. Salvação é muito mais abrangente do que isso que Jesus veio fazer. Jesus veio restaurar em nós integralmente a imagem e semelhança de Deus. O DNA do Criador. Amém? Ele veio fazer uma restauração completa, total. E muitos de nós não compreendemos isso. E minimizamos bastante esse conceito de salvação. Pensamos que salvação, muitas vezes, se limita a nos tirar de apuros, né? De uma situação difícil, ou de uma angústia da sua alma. Mas todas as coisas que passamos aqui, tudo tem um único motivo. Vem de um único motivo, que se chama pecado. Pecado. Que é uma palavra que começam a suprimir, né? Todos se veem como, talvez no momento da angústia, como consequência do que passou na infância, do que foi abandonado, do que foi rejeitado, de tantas coisas que aconteceram na vida. Então as minhas angústias, as minhas dores têm uma justificativa. Mas todas as dores do mundo, todas as escolhas erradas, todas as decisões que tivemos, tudo que fomos feridos e ferimos, porque muitas vezes nós só pensamos nas feridas que temos, mas nunca conscientizamos bem as feridas que fizemos. E a Bíblia ainda diz que nós andamos aqui odiando e sendo odiados. E tudo isso
vem de uma única fonte: desobediência, transgressão, pecado. Então, toda a humanidade estava separada de Deus por causa do quê? Pecado. E o que é pecado? Pecado é igual a iniquidade. E iniquidade é um assunto espiritual. E precisava ser erradicado do espírito do homem. Estava fora do nosso controle. É uma contaminação, tipo um câncer, que está fora do controle de todo mundo, né? Do radar dos médicos, que tem paliativos para tratamento, para prolongar a vida, mas que ainda não se descobriu uma forma de erradicar, certo? De vencer, tirar e apagar. E assim era o pecado, uma iniquidade. E Isaías 59:2 diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E nenhum de nós tinha poder de mudar isso. Nada do que nós pudéssemos fazer conseguiria mudar esse quadro. E por isso, nós estávamos vendidos, presos, agrilhoados, nesse estado. É um estado, né? De pecador. Pecador. Não tem jeito. Não tinha jeito. Por melhor que nós pudéssemos tentar ser e nos ver e melhorar, nós não temos como nos melhorar. Eu vou melhorar. Não tem como melhorar. Era um estado. Como a água é um estado, é água. Se mudar para gasoso, virar uma nuvem, é um estado, né? Uma forma dela existir. Um estado, assim, esse é um estado pecador, é uma forma de existir. Nós estávamos presos a essa forma de existir. E tudo quanto sucede em nossa vida, todas as escolhas, todas as decisões, todos os relacionamentos, tudo, trabalho, tudo em nós, sentimentos, pensamentos, tudo que sai de nós estava comprometido por causa do pecado. Porque é a nossa forma de existir. Então, no livro de Romanos, de 18 a 23, e eu vou dar uma passeada na Bíblia, né? Porque toda a Bíblia fala disso. Deixa eu ver aqui. Romanos 7. O livro de Romanos é a argumentação de Paulo sobre o pecado, sobre a justiça de Deus. Então, no versículo 7, no capítulo 7, 18 a 23, para que a gente possa tentar mergulhar melhor na verdade sobre a salvação, 18. Paulo diz, ele está argumentando sobre isso, então ele fala: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Vão compreendendo o que ele está. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Olha que prisão, gente. Assim, contra esta lei, quando quero fazer o bem,
o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O que significa isso? Uma prisão. O bem que eu quero, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero é esse que sai. É esse que brota do meu coração. É esse que sai dos meus pensamentos. A ira, a indignação, o desejo de vingança. É isso que brota. Quem já não se assustou com pensamentos que vieram à mente? Quem já não se assustou com desejos ocultos do seu coração? Com a cobiça? Quem é que já não se assustou consigo mesmo? Todos nós. Por causa desse estado pecador. Paulo argumenta a escravidão da humanidade no pecado. Uma escravidão. Então, não havia saída para você e para mim. Não havia saída para a humanidade. Essa é a verdade. Então, nós temos aqui verdade sobre a salvação. Primeiro, a salvação é uma necessidade de todos, toda a humanidade. A gente também tem a mania, né? A inclinação de olhar para uma pessoa bem-sucedida no mundo, né? Essa pessoa bem-sucedida, ela tem tudo organizado, ela tem bens, com ela parece que não acontece nada, e achar que para ela está tudo bem, e para você que passa por dificuldade, está tudo mal, porque o nosso olhar é neste mundo, né? A nossa compreensão é rasa, é rala. Mas lembre-se que a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes do mundo. E Deus escolheu as coisas que não são no mundo, ou seja, as desprezíveis, as que são desprezadas, para envergonhar as que são, os que têm poder sobre o mundo. O maior no reino de Deus é quem serve. Amém? E esse conceito é um conceito muito controverso no mundo. E nós que não somos do mundo, mas estamos aqui, muitas vezes nos confundimos com isso. E achamos que pessoas que não têm são menores do que as que têm. Né? Por causa da opressão do pecado que há no mundo. Então nós temos que entender a verdade da salvação para que nós possamos estar bem fincados os nossos pés naquilo que Jesus fez por nós. Amém? Então, a verdade é que a salvação é uma necessidade de todos, ou de toda a humanidade. E aí nós temos um versículo que todos nós conhecemos e sabemos de cor, né? Podem falar comigo. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí vem Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Todos são pecadores, não há um justo nenhum sequer, desconectados de Deus, destinados à morte eterna e sem a glória de Deus, que é a sua presença. A coisa mais preciosa que nós temos, o bem mais precioso que nós temos, o tesouro que nós temos, que você tem e eu, é a presença de Deus. É a presença do Todo-Poderoso. Maria estava aqui no princípio falando sobre a nuvem, né? E o fogo. A nuvem que guiava o povo de dia e o fogo que guiava o povo de noite. Aquilo era a presença de Deus. Amém? Amém? Imagina, você se imagina sem Deus. Pela eternidade
eternidade ainda? Porque não é terminar, morremos aqui e acabou, não. Vamos continuar. Ou com ele, ou sem ele. Então, isso é uma escolha séria que tem que ser feita aqui. Enquanto estamos aqui. Antes do grande e terrível dia do Senhor. Que vem buscar os seus. É como a nuvem, né? A nuvem sobre o povo no deserto. De um lado, era claro. Do outro lado, era escuro, escuridão. Porque com Deus, nós temos sem Deus, tomados por trevas. Então, a salvação, a verdade é que é um presente de Deus por meio de Jesus, pela graça. O que é graça? É um favor imerecido. Você não mereceu e nem eu. Foi a graça de Deus que nos alcançou. E a salvação é um dom, é um presente. Nada do que você e eu pudéssemos fazer alcançaria essa graça. Foi graça, simples assim. É isso que dá um nó no povo aí, muitas pessoas que falam, mas não é possível que seja tão fácil assim. Não, não é fácil assim. Custou a vida de Jesus. Custou a cruz. E nos custa a cruz também. O que é graça foi a porta que ele abriu. Porque não teria jeito da gente sair disso. Então ele abriu uma porta. Quem é a porta? Jesus. Jesus é a porta. Ali na cruz, a porta foi aberta. Amém? O véu no templo foi rasgado de alto a baixo, aonde só a presença do sumo sacerdote podia entrar, podia estar uma vez por ano. E agora Deus abre a sua presença, a possibilidade de estarmos na sua presença por causa de Jesus. Por causa do sacrifício da cruz. Porque ele levou sobre ele. O Guilherminha colocou os fardos. Todo o nosso pecado, toda a nossa morte, toda a maldição, toda a pobreza, toda a doença, tudo foi sobre Jesus. Amém, Senhor. Amém? E essa porta se abriu pela graça. Mas se entra de qualquer maneira? Não. Não se entra de qualquer maneira. Não é falar o nome de Jesus. Está amarrado, está amarrado. Todo mundo hoje aprendeu a falar. Está amarrado, está amarrado? Está amarrado, está amarrado, hein? Está amarrado, está amarrado. Só fico olhando. Nós temos que pregar muita palavra. O verdadeiro evangelho, né? Então, esse presente foi a graça que abriu uma porta. Amém, Senhor. Mas essa porta, ela é larga? Não. Essa porta é estreita. E o caminho é largão, assim, que a gente pode ir de qualquer maneira? Acertadíssimo. Não. O caminho é apertado. Então, custa. Custa. A graça de Deus foi nos livrar da prisão. Amém? Daquilo que falei antes, não tinha jeito de sair. Então uma porta se abriu. Agora, querido, ó, se levante e entre por ela. Entre por ela. A porta está aberta. Mas não é automático assim que você vai ser colocado lá dentro, não. Amém? Amém. Jesus pagou o preço. Isso só é possível, a salvação, pela graça de Deus. Não por nenhum esforço humano. Nós não poderíamos abrir essa porta. Então, não é esforço humano. Efésios 1, 5, 7. Em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu
gratuitamente do amado. Porque só Ele poderia fazer. Amém? Então ele foi impulsionado por esse grande amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por causa deste amor, ele foi inclinado, ele foi impulsionado a abrir essa porta, a pagar o preço da nossa redenção. Caríssima é uma alma, diz a palavra de Deus. Cada alma é muito cara. E cada um que se converte é uma festa no céu. De tão cara que é uma alma. Porque cada um de nós carrega, para carregar. Fomos feitos para carregar a imagem e glória de Deus. Olha que coisa linda que Deus se moveu de íntima compaixão. Cada vez que a gente vê na palavra Jesus se movendo de íntima compaixão, um milagre acontece. Lê lá. E Jesus se moveu de íntima compaixão. Pronto. O céu se abriu, o milagre aconteceu. E Deus então se moveu com essa íntima compaixão de Deus, esse amor tremendo, que enviou e estabeleceu esse plano eterno, enviou Jesus, para Jesus, sobre ele cair todo o peso da nossa condenação eterna. Isso é graça. Graça. A graça de Deus, ela não é barata. A graça não é uma graça barata. Ela custou o sangue de Jesus. E a salvação só é possível mediante a fé no sacrifício de Jesus. E passando por ele pela cruz. Aí que está o grande elo. Porque você, Jesus morreu por mim, né? Então nele, pronto. Ele me salvou, ele morreu por mim. Mas você passou pela cruz com ele? Porque nós temos que passar pela cruz. Amém? O que é o batismo? Se identificar com Cristo na cruz, na sua morte, no sepultamento e na sua ressurreição. Quem não se identificar na morte, não vai se identificar na ressurreição. Para haver ressurreição, tem que haver morte, renúncia, entrega. Não é muito popular essa palavra, né? Sei. Mas salvação tem essas duas vertentes, né? Jesus morreu na cruz. Agora é sua vez de morrer também. Você morreria por Jesus? Então é uma pergunta, né? Pense nisso. Você morreria por Jesus? Nós estamos num lugar onde não somos pressionados. Não há pressão sobre a nossa fé. Tanto que somos milhões de crentes, né? Milhões no mundo. Mas, eu pergunto para você, você morreria por Jesus? Morreria? Eu estava ouvindo Levin a falar sobre oferta. Estava consultando a Deus no meu coração. Será o quanto que estamos presos às coisas? Será o quanto que nós entregamos de fato? Porque se nós não entregamos o que vemos, não entregamos o que não vemos. Então, de fato, você não está entregando o seu coração. Se você tem dúvidas, se você tem medos, apegos, estava ali, Deus, isso é muito sutil na nossa vida. Por favor, peça. O que o Senhor quer? Peça alto, peça claro. Fica mais fácil ouvir. E fica mais fácil a gente saber se a gente entregou tudo mesmo no coração. É por isso que aquele povo que está nos países que são perseguidos, eu reputo como mais bem-aventurados do que nós. Porque eles todo dia têm que dar razão da sua fé.
Não é verdade? Todos os dias, eles têm que negar a si mesmo e seguir Cristo e carregar a sua cruz. Nós não. Nós podemos dar uma driblada para cá. Nós, então, brasileiros, sabemos driblar muito bem para cá e para lá. E é complicado. Sempre temos que estar sondando o nosso coração e pedindo, Deus, sonda o meu coração. Vê se há em mim apego, os caminhos maus, guia-me pelo teu caminho eterno. Amém? Porque a fé é a convicção da salvação. Fé é uma convicção que está aqui dentro. Crer significa confiar nos seus ensinos. Confiar mesmo nos seus ensinos. E se eu confio, eu entrego. Né? Confiar no sacrifício de Jesus na cruz. A cruz não foi em vão. Ela é poderosa na minha vida, na sua vida. Ela é poderosa na vida de cada um que levanta o seu clamor ao Senhor. Identificar-se com Cristo e entregar o governo da sua vida. Amém. Entregar. Essa entrega, sabe? Dá o volante, deixa ele dirigir. Essa é a entrega. E a fé em Jesus, ela transforma. Ela traz paz, ela traz alegria, ela traz segurança no amor e cuidado de Deus. Jesus disse, deixa-nos a minha paz. A minha paz eu te dou. Essa paz, ela monta guarda sobre nós. Guarda a nossa mente, guarda nossas emoções perfeitamente em Cristo Jesus. Reconhece-me no teu caminho. É o que nós estamos aprendendo a fazer, não é? Todos os dias. Reconhecer a Deus nos detalhes. Falei, gente, Maria chegou aqui maravilhada. Gente, como é que pode? Aquela porta abriu. E eu já tinha tirado meu nome e eles ligaram para mim. E foi um tempinho curto, porque quando ela entrou, tomou posse do lugar no trabalho, aí a outra que tinha desistido voltou e disse, não, mas agora eu quero meu lugar. Eu disse, agora já era. Agora já tem outra lugar. E foi um tempo curto que essa porta abriu, né? E Marli reconheceu, foi Deus. Abriu e fechou. Foi Deus. E nós já tivemos muitas outras experiências aqui da cirurgia de Amanda, né? Abriu a porta, fazer aquela cirurgia e fechou. Olha, Deus é poderoso demais, gente. Nós não precisamos ter nenhum problema com isso. Na hora exata, Deus vai abrir a porta e se Ele tiver que abrir uma porta para você entrar, Ele vai abrir essa porta e depois a porta vai fechar. Por isso nós temos que ficar bem atentos nas oportunidades de Deus, né? Bem atentos. Por isso Ele fala, reconhece-me no teu caminho. Isso é dia após dia. O maná desce todos os dias. Amém? Amém? E a salvação, ela é eterna. Amém? Essa é a verdade. A salvação, ela é eterna. No livro de João 10. João 10, 27 a 30. Isso é Jesus falando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Gente, presta atenção. Grava no teu coração. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém arrebatará da minha mão. Não tenha medo dos homens, dos governos. Não tenha medo dos sistemas. Ninguém arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Gente, é maior do que tudo. O amor de Deus que Ele derramou em nosso coração, porque o medo campeou o mundo. E é pelo medo que o inimigo subjuga todas as pessoas por medo da morte. Né? De perecer as coisas que estão na sua vida.
Não só a morte física, mas a morte dos sonhos, o que se desfaz. A morte, o fim. Mas Deus derramou o seu amor no nosso coração. E o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Já pensou isso? Tem amor no seu coração. Tem amor de sopra, tem amor de derramar. E tão cheio está que o medo não tem lugar. Por isso que quando ele vem para destilar ódio, medo e segurança, nós temos que bater a porta na cara do diabo. Discernir. E só pelo Espírito nós vamos discernir quando temos que dizer não. Amém? E isso está relacionado a se humilhar. Porque o que acontece? Quando vem essas provocações, suscita de um lado orgulho, autossuficiência. Por isso nós respondemos. Porque queremos nos impor. Do outro lado, se você reconhece que é ali o propósito do inimigo destilar algo no seu coração, inocular, né? Colocar lá dentro um sentimento ruim, então nessa hora você se humilha. Pode todo mundo pensar que você não respondeu, porque você não sabe, que você é fraco, que é isso, que é aquilo. Mas você se cala. É isso que é ser levado como ovelha muda para o matador. Você não tem que fazer justiça. Amém? Fecha a porta na cara do diabo. Porque a porta que ele abre sempre é pelo orgulho, pela autossuficiência, pela vaidade. Sempre é suscitando aquele velho homem dentro de nós. Guarda o que tem, tá? E isso é passar pela cruz. Isso é cruz. Mata o velho homem. E se cala. Jesus ficou calado perante os seus acusadores, não foi? Jesus ficou como uma ovelha muda para o matador. Você não sabe que eu posso te libertar? Não sei quem eu sou. Nenhum poder tem sobre você sido alto. Não, gente. Amém? Amém. Então, olha a verdade sobre salvação. Pega isso. Pega a visão. Então, é necessário fé e arrependimento. Fé. Fé no perdão e misericórdia de Deus. Tenha fé que Deus te perdoou. Não se deixe prender pela culpa. Fé e misericórdia de Deus. Enquanto entramos pela porta da santificação e caminhamos nela pelo Espírito Santo de Deus. Santificação, nós vimos, é um processo. E quando caminhamos nela, tenha fé no perdão e na misericórdia de Deus. Você vai fraquejar? Vai. Você vai, de repente, tropeçar? Vai. Mas a vitória não é de quem nunca caiu. A vitória é de quem se recusa a ficar no chão. Levante-se que a gente tem um advogado junto ao Pai. Nós temos o sangue de Jesus que fala ao nosso favor. Amém? Nós temos o Senhor, que é o nosso sumo sacerdote. Marcos 1,15 diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então nós temos algumas afirmações. A salvação é uma necessidade que só Deus poderia suprir, certo ou errado? Certo ou errado? Certo, só Deus pode suprir essa necessidade. Deus deseja que todos sejam salvos, certo ou errado? Certíssimo. Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porém, não é uma imposição. Deus não impõe isso. Será resultado do clamor que vem do nosso coração. Seja onde estiver, seja como estiver, se Deus que passa por toda a terra identificar em alguém um clamor pela verdade,
um clamor por Deus, ele vai se revelar àquela pessoa. Glória a Deus. Foi assim comigo, foi assim com você. Eu nem abri a boca dizendo, reclamando assim, mas eu estava buscando a verdade. Deus sabia. Deus me queria. Ai, que bom pensar isso, né? Deus me queria, gente. Ele te queria. Ele botou os olhos em você e disse, eu te quero. Vou só pensar isso se Deus me quer. Como pode Deus me querer? Mas Ele me quis e Ele trabalhou em todas as minhas circunstâncias para me atrair a atenção para Ele. Que coisa maravilhosa isso. E um crente pode perder a salvação? E aí? O crente pode perder a salvação? Todo mundo tem dúvida, né? Disso aí. Hã? Bom, tem duas correntes de entendimento sobre isso. Tem os que dizem, não perde a salvação de jeito nenhum, porque nós podemos ter certeza que somos salvos. Em João 6,37, Jesus disse, aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. Então eles dizem, uma vez salvo, sempre salvo. Tipo assim, a pessoa se desvia e lá no fim Deus vai dar um jeito de enlaçar de novo e volta. E a outro entendimento é sim, pode sim. E temos o livro de Hebreus 6, 4, 6, que é bastante intrigante. 4, 6 que diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Então, quando nós olhamos esse texto, é claro que está se referindo àqueles que provaram. Que está claro aqui, provaram, né, os benefícios do mundo vindouro. Então, se deduz, nessa corrente, que é possível apostatar da fé. Por esse texto, em Hebreus, se deduz que é possível apostatar da fé, sim. E que também nós temos na Bíblia que nos últimos dias seriam de apostasia, que é deixar a fé. Apostasia significa isso. Deixar a fé, perder a fé. Nós temos que guardar a nossa fé. Paulo falou isso, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E se precisa guardar a fé, é porque a fé pode ser perdida. E é o que nós estamos vendo hoje. A fé sendo perdida por muitos. Há uma ação do inferno para matar a fé, que é o que ele quer. E as cartas de Jesus às igrejas de Apocalipse falam vencer, todas elas terminam assim, ao que vencer. Isto fala das lutas, fala da permanência, da perseverança até a volta de Jesus. Querido, você tem que se cobrar ânimo. Amém. Deus falou isso para Josué, cobre ânimo de você, levante-se, anime-se. Quem é que vai se animar? É você. Agarra o que você crê, anime-se. Eu sempre digo que o lugar da nossa segurança é o lugar do serviço, mas não é desse serviço, né? É o lugar de servir uns aos outros. Lugar de serviço igreja uns aos outros, não é posição. Então você pode ver que os líderes podem permanecer, de repente um pastor, um líder,
ou uma pessoa dentro da igreja, pode permanecer anos dentro de uma igreja e lá na frente, depois de 20 anos, a vida inteira, perder a fé. E eu creio que esse sistema de igreja que nós herdamos também favorece isso, certo? Porque ficamos tão longe um dos outros, as pessoas são capazes de se olhar no domingo e depois nunca mais se verem nem se falarem, só de domingo em domingo. Aquele pastor está aqui pregando uma palavra, é um profissional da fé. Mas não é isso que conta. É o que você entende de salvação. A verdade da salvação na sua vida. Amém? E não é na sua vida só, pessoal, suas coisas, sua família, seu trabalho. É a verdade da salvação no corpo. Quem você é, onde você está inserido, a sua responsabilidade com o corpo de Cristo. Tudo isso vai trabalhar a favor da nossa permanência, da nossa perseverança. Permanecer. Apocalipse 3:11, a carta diz: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Então ela pode ser roubada. E quem é que tem que guardar? Fale, eu tenho que guardar. Eu tenho que me guardar, eu tenho que me animar, eu tenho que me levantar. Se eu percebo que é um desânimo, se eu percebo que é uma acomodação, dê um grito, levante. Porque o tempo é de acomodação. Todo esse sistema de mídia, todas essas coisas, é você ficar no botão o tempo todo e ouvir as coisas rápido. Passando rápido, ninguém tem mais paciência para ouvir uma pregação. Para ouvir e absorver a palavra de Deus. Então, Filipenses 2:12 diz: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolva. Entre numa ação e cresça. Então, nós vamos considerar a salvação a palavra da verdade, a pregação e o anúncio da reconciliação em Deus. Nós somos aqueles que, por meio de nós e da palavra, dizemos a todo mundo: reconcilie-se com Deus. Amém? Amém? E Jesus é a manifestação viva da verdade. João 14:6, Jesus disse: eu sou a verdade. Isso, irmão. Eu sou a verdade. Amém? Amém. Outra coisa para considerar: as grandíssimas e preciosas promessas de Deus por nós. 2 de Pedro 1:4. Grava isso, que não dá tempo de a gente ler mais todos os versículos, mas anota para você ler em casa. As grandíssimas e preciosas promessas. Esse é o teu tesouro. Amém? Lá está o meu tesouro. Esse é o teu tesouro. As grandíssimas e preciosas promessas. E 3, a nossa permanência nele, em Jesus, a todo custo, a todo preço. Diga, a todo custo, a todo preço. Diga de novo, a todo custo, a todo preço. A sua permanência em Cristo. Amém. A nossa permanência. Lute por isso. Se é uma coisa que é importante lutar, imprescindível lutar, é a nossa permanência em Cristo. Não saia do lugar. Não se desvie do caminho. Fique olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, pega uma carreira, irmão. Permanecer em mim e as minhas palavras permanecerão em vocês. Haja o que houver, venha o que vier, diga: eu não vou deixar meu Jesus. Pode me deixar todos. Pode deixar tudo. Posso perder tudo. Meu Jesus, eu não deixo. Amém. Coloca isso no seu coração. E a salvação me torna um filho de Deus. João 12. Um herdeiro com Cristo. Romanos 8:17. Reis e sacerdotes, verdadeiros adoradores, destinados à glória, servo de Deus e guerreiro da luz.
Olha quem você é. Essa é a sua identidade em Cristo, tá, irmão? Você quer ser guerreiro da luz. Guerreiro da luz, sim. Porque você é a luz do mundo. Jesus falou com as suas luzes. Você é o terror de Satanás. Você é o terror. Nós somos o terror das trevas. Porque ele sabe quem nós somos. E que nós sabemos quem nós somos. E que ele não pode com Jesus. Amém? Então não pode conosco, porque nós carregamos o nome de Cristo. E também traz algumas responsabilidades. Olha, a verdade da salvação traz algumas responsabilidades. E eu quero deixar aqui bem claro e quero que fique registrado, porque hoje parece que ninguém quer se responsabilizar por nada. Faz com que seja comprometido e responsável pela implantação do reino de Deus. Isso é um assunto seu. Isso é um assunto meu. Isso é um assunto nosso. Porque Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, há uma responsabilidade, comprometimento em nós de pregar o evangelho e implantar o reino de Deus. Amém? Sai do seu conforto, irmão. Sai do seu comodismo, irmão. Amém? Saia. E tome essa responsabilidade. Segunda responsabilidade. Me faz responsável por trabalhar pelo crescimento e integridade do corpo de Cristo. Porque você faz parte do corpo. Então você luta pelo corpo, você trabalha pelo corpo e faz a edificação do corpo. Isso é uma responsabilidade sua. Não é do pastor, não é só da liderança ou daqueles que estão disputando o lugar aqui. Nós somos uns aos outros. Eu vou continuar falando isso. E há uma responsabilidade em cada um de nós de edificar o corpo. E de assumir o seu lugar no corpo. Ativo em Cristo Jesus. E a terceira responsabilidade me faz comprometido em me guardar da corrupção desse mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo. 1 João 2,15. Então, queridos, a responsabilidade nossa de não voltar ao lamaçal. Amém? E de nos guardarmos limpos. Porque o sangue de Jesus já nos limpou, já nos purificou. E nós somos lavados pela água pura da palavra todos os dias. Confrontados. E temos esse compromisso em nos guardar da corrupção do mundo, porque nós levamos o nome de Jesus sobre nós. Morremos e a nossa vida está escondida como Cristo em Deus. Sabe que o nome de Jesus é o nome que nós levamos sobre a nossa vida. Então, terminando, eu e você representamos o reino e levamos sobre nós o nome de Jesus. Lá no Salmo 31, diz que Deus empenhou o seu nome por nós. Você já pensou nisso? Deus empenhou o seu nome por você e por mim. Meu Deus. Como que ele pôde colocar o nome do Deus Santo, Criador dos céus e da terra, empenhado por nós, dizendo, você consegue, levanta. Você vai ser o meu representante na terra. Eu temo e tremo quando eu penso nisso. Eu só vou. Mas quando eu penso e fico olhando para mim, aí é difícil. Deus empenhado por mim. Meu Jesus, quantas vezes você fala por dia? Só a graça. Só essa graça. Então nós vamos terminar com as palavras de Jesus em Lucas 24, 46 e 47, que diz: E disse-lhes, essa passagem é Jesus andando com os servos de Emaús. 45 diz, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome
se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas. Amém? Nós somos essas testemunhas. Aqui está a verdade do Evangelho. Está escrito. Amém? Está escrito. Cristo tinha que sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Cumpriu-se? Sim. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E essa palavra chegou até nós. Amém? E nós estamos passando adiante dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Em nome de Jesus. Glória a Deus pela verdade da salvação. E nós assim encerramos a porta da verdade.